Olá, pessoal. Hoje vou falar um pouquinho do aplicativo que se chama Capacitor. Eu posso desconectar a bateria, conectar uma bateria, tá? Eu posso aqui fazer as medidas de cargas da placa, as linhas de campo elétrico, né, indo do mais para o menos, a medida de capacitância, carga, energia e colocar o voltímetro aqui, por exemplo. Então, ó, quando eu conecto o voltímetro, eu consigo fazer a medida de potencial, 1,5 volts. Então, eu posso fazer, por exemplo, aqui colocar e inverter a polaridade, ó, da bateria, invertendo também o campo elétrico. Posso fazer essa variação aqui de intensidade, ó, também. Vou manter o potencial aqui em 1,5. A gente vai analisar aqui o capacitor, né? O que é um capacitor? O que é capacidade elétrica? Então, quando a gente tem um condutor isolado, né, em equilíbrio eletrostático, a gente consegue eletrizar ele com uma quantidade de carga Q. O potencial elétrico será V. Então, quando a gente dobra a quantidade de cargas, a gente dobra a quantidade de armazenamento dessa carga. Então, a gente também consegue dobrar o potencial elétrico. A gente consegue medir essa constante de proporcionalidade entre carga e potencial, e essa medida é a nossa capacitância. Nesse caso aqui, eu tenho um capacitor plano, um capacitor cujas armaduras são planas, né? Paralelas entre si. Posso modificar aqui, ó, a separação das placas. Posso também modificar a área da placa. E essa separação. Então, vou manter aqui, ó, em 1,5. Percebam que a capacidade elétrica do capacitor, então, quanto maior é a área, ó, da placa, maior é a sua capacitância, maior é a quantidade de cargas e maior será a energia armazenada. Se eu reduzir a distância, essa separação aqui, também vou aumentar a capacitância, vou aumentar a carga da placa e a energia armazenado, ó. Vou voltar a separar, percebam que aumentando a distância se reduz aqui a carga. Também posso modificar o material dielétrico deste capacitor. Então, se eu colocar aqui um material, ó, dielétrico, eu posso retirar este material dielétrico. Então, o material dielétrico, a gente mede, na verdade, a permissividade elétrica. Por exemplo, no vácuo, a gente tem uma permissividade bem baixa, uma constante de 8,9 vezes 10 na menos 12 farad por metro. A partir do momento que eu aumento a permissividade, eu vou aumentar a capacidade elétrica. Então, ó, se eu colocar aqui uma constante de elétrica de 5, percebam que 5 vezes isso, ó, a capacitância vai ser multiplicada por 5, ó. Então, agora está 0,18 vezes 10 na menos 12. Antes, estava em 0,04 vezes 10 na menos 12. Vou aumentar aqui, ó, 0,35 vezes 10 na menos 12. Agora eu boto aqui o material dielétrico com constante dielétrica de 5, vai para 0,18 vezes 10 na menos 11. Outra coisa interessante deste simulação é que eu posso fazer associação de capacitores. Então, aqui eu tenho um capacitor no sistema, vou colocar 2 capacitores em série. A quantidade armazenada da carga é a mesma, só que agora eu vou dividir o potencial entre as duas placas, reduzindo assim a capacitância total do sistema. Por isso que a gente coloca aqui, ó, com 2 capacitores de 1 vezes 10 a menos 3 farad estão em série, eu tenho uma capacitância total de 0,5. Tá? Se eu colocar mais 3, ó, eu vou fazer 1 divididos por 3, dá 0,33. Capacitores de mesma capacitância. Agora, se eu colocar a associação em paralelo, ó, 2 em paralelo, então eu vou aumentar a quantidade de cargas armazenadas no sistema de tal forma que eu esteja sob a ação de um mesmo potencial elétrico de 1,5 volts. Então, a capacitância total aqui, ó, vai ser multiplicada, vai aumentar. Então, se eu tenho 2 de 1 vezes 10 a menos 3, vou ter um total de 2 vezes 10 a menos 3 farad. Se eu colocar 3, 1 vezes 10 a menos 3 vezes 3 farad. Interessante esse aplicativo, né? A gente também pode fazer outros tipos de associação, né? E também variar a capacitância aqui, ó, do meu sistema, de cada um deles. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal.